Eu vou considerar aqui os dados do slide anterior para construir o histograma e o polígono de frequência. O que é o histograma? Ele é parecido com o gráfico de colunas, mas não é. Qual que é a diferença? A diferença é que esse comprimento aqui depende da amplitude, olha, que vai de 150 a 157. Aqui todos os comprimentos são iguais porque as amplitudes são iguais. Se as amplitudes fossem diferentes, esses comprimentos seriam diferentes. Então, uma coluna, um retângulo, seria um pouco mais largo que o outro, ok? E o polígono de frequência? O que é o polígono de frequência? Para a gente estar desenhando um polígono de frequência, é necessário tirar a média do início e do fim de cada intervalo. Então, se eu tirar a média aqui, vai dar 153,5. Se eu tirar a média aqui do outro intervalo, 157 mais 164, vai dar 160,5 e assim por diante. E aí eu traço segmentos para construir esse polígono. Beleza? Vamos falar um pouquinho de médias, né? Média aritmética simples. A gente está acostumado a trabalhar constantemente com esse tipo de média, né? O símbolo da média é o x com o tracinho em cima. Então, o que é a média? É o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles. É o que a gente está acostumado. Você faz lá 3 avaliações no trimestre, você soma as 3 e divide por 3. Então, é o que a gente chama de média aritmética simples. Se você tem um conjunto aqui ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados, você vai somar todos, pega o total e divide pelo total de dados. Tá certo? Agora, o que é a média aritmética ponderada? Né? Um exemplo para vocês compreenderem melhor. O exame de seleção pode ser composto de 3 provas, onde as 2 primeiras têm o peso 1 e a terceira tem peso 2. Um candidato com notas 70, 75 e 90 terá a média final. Então, observe que agora elas têm pesos diferentes. Olha, são 3 provas. As 2 primeiras têm peso 1 e a terceira peso 2, tem peso maior. Então, vai ser 1 vezes 70, mais 1 vezes 70, mais 2 vezes 90. Só que na hora de fazer a divisão, eu tenho que somar os pesos das notas. Ó, 1 com 1, 2 com 2, 4. Então, eu efetuo primeiro a multiplicação, somo para depois dividir, tá certo? Aqui um exercício, tá certo, da Unesp. Durante o ano letivo, um professor de matemática aplicou 5 provas para seus alunos. A tabela apresenta as notas obtidas por um determinado aluno em 4 das 5 provas realizadas e os pesos estabelecidos pelo professor para cada prova. Então, tá aí a tabelinha, tá certo? Com as notas e com os pesos, só que ele não tem essa nota aqui, ó, da 4ª prova, tá certo? E aí, um outro dado é que a média final ponderada é igual a 7,3. Então, esse exercício também é bastante comum em cair em vestibular e também em Enem, tá certo? Para você fazer o cálculo, você tem que equacionar os dados. Então, a prova 1 tem peso 1, eu multiplico. A prova 2 tem peso 2. A prova 3 tem peso 3. A prova 4, que eu não sei o valor, tem peso 2. Eu multiplico por 2. E a prova 5 tem peso 2. Dividido pelo total dos pesos, olha, somando aqui, né, vai dar 3, com 3, 6, com 2, 8, com 2, 10. Tudo isso igual a 7,3. Então, você vai multiplicar primeiro, sempre a operação mais forte, tá certo? E aqui você pode estar também multiplicando em x e transformando em uma equação de primeiro grau. Resolvendo essa equação de primeiro grau, nós obtemos que essa nota aqui é 8,5. Agora a média geométrica, né? Onde que é utilizada essa média geométrica? Já vou explicar. Ó. É a raiz enésima do produto dos n valores da amostra, tá certo? Então,
Se eu tenho 3 valores, eu multiplico os 3, raiz cúbica. Se eu tenho 4 valores, multiplico os 4, raiz quarta. E assim por diante. Tá certo? Então, determine a média geométrica dos números 6, 4 e 9. O que eu faço? Eu faço o produto, 6 vezes 4 vezes 9, 3 valores, raiz cúbica. Tá certo? Então, aqui, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 9, 216. Raiz cúbica de 216 é 6. Outro exemplo onde nós utilizamos média geométrica é nas relações métricas do triângulo retângulo. Tá certo? Lá da geometria plana. Então, aqui eu posso falar que a altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção, né? Lembrando que a projeção seria o quê? A projeção ortogonal do cateto, desse cateto. A projeção ortogonal dele, no caso, como ele está inclinado, vai ser menor que o comprimento dele. Então, seria, vamos dizer assim, a sombra desse cateto aqui é 3 e a sombra desse cateto aqui é 12. Então, a gente faz assim, ó. A altura ao quadrado, projeção vezes projeção. Então, como é a altura ao quadrado, projeção vezes projeção, eu tiro a raiz quadrada, tá? Do produto das projeções. Então, multiplica da 36, raiz quadrada de 36, 6. Utilizado também essa média geométrica lá no cálculo de PG, tá certo? Aqui mais um exemplo, ó. Digamos que uma categoria de operários tem um aumento salarial de 20% após um mês, 12% após 2 meses e 7% após 3 meses. Qual o percentual médio mensal de aumento dessa categoria? Tá? Então, olha, nós sabemos que para acumularmos um aumento de 20%, 12% e 7% sobre o valor de um salário, devemos multiplicá-los sucessivamente. Né? Pega o valor do salário, multiplica por 1,2, depois o resultado vezes 1,12, depois o resultado vezes 1,07, certo? Né? 20% é 20 sobre 100, dá 0,2. Esse 1 já é o inteiro, já é o salário que ele tem, que são os fatores correspondentes a tais percentuais. Então, supondo que o salário inicial seja de R$100, tá certo? Aumento de 20%, ele vai passar a ser 120. Agora, se o salário inicial é de 120, com aumento de 12%, né? Calcula 12% de 120, soma ou multiplica por 0,12 direto, dá 134,4. Faço o mesmo procedimento, né? Multiplico por 1,07, então eu obtenho 143,08. Então, olha só, se eu pego a raiz cúbica do produto desses 3 aumentos sucessivos, eu vou ter aqui, ó, 1,128,741, tá? Então, se eu tiro a parte inteira e multiplico por 100, né? Ou multiplico por 100 e depois eu subtraio a parte inteira, que é o salário inicial, que é 100%. Então, o percentual médio de aumento é 12,8741. Então, aqui é interessante a gente considerar um número maior de casas decimais, tá? Então, olha, 100 com aumento de 12,8741 vai dar 112,8741. Aí, novamente, com aumento, vai dar 127,0405624. E, novamente, com aumento, 143,08. Vocês observam aqui, por favor, que é o mesmo resultado. Agora vamos ver a média harmônica, né? A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. Então, determine a média harmônica dos números 6, 4 e 9. Vou fazer um exemplo aqui para vocês poderem entender melhor, tá? Então, vamos fazer primeiro a média aritmética dos inversos. Então, olha, os inversos, o inverso de 6, porque aqui nós temos 6 inteiros, então é 6 sobre 1. O inverso é 1 sobre 6. O inverso de 4 é 1 sobre 4, o inverso de 9 é 1 sobre 9. Então, eu vou somar, faço o MMC, né? Divido, multiplico, encontro as frações equivalentes e somo, tá certo?
Aí eu tiro a média. 9/36 dividido por 3 é a mesma coisa que 9/36 vezes 1/3. Né? Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Obtenho 19/108. Aí depois eu tenho que fazer o inverso da média aritmética dos inversos. Então eu vou pegar e inverter esse valor. Então 108 dividido por 9, 5,68. A média harmônica é um tipo de média que privilegia o desempenho harmônico do candidato. Terá melhor desempenho o candidato que tiver um empenho médio em todas as provas, do que aquele que for muito bem numa e muito mal na outra, tá certo? Então aqui, ó, um pequeno erro aqui, gente. Vamos ver aqui esse exemplo, ó. Temos aqui o João e a Maria. O João tirou 500 aqui na prova 1 e 500 na prova 2. A Maria, ela tirou 100 na prova 1 e 900 na prova 2. Se a gente fizer aqui, ó, a média, a gente vai perceber que a média aritmética simples vai dar 500 para os dois. Mas a média harmônica nas provas a gente vê que é diferente, ó. Aqui é 500 e aqui é 180. Então aqui, na verdade, se fosse uma prova de classificação, o João estaria classificado, ok? Agora, outros conceitos. O RAW, né? O que é o RAW? O RAW consiste na organização em dados em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Então, se os dados estiverem desorganizados, a gente coloca em RAW, que é a mesma coisa que em ordem crescente. E o que é a mediana, né? Média, moda, mediana, que são medidas de tendência central, muito cobrado no Enem. Para calcular a mediana, a gente coloca o conjunto de dados em RAW e observa o elemento que está na posição central. Então, coloca em ordem crescente, né? Daí você conta os elementos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então, se são 15, o oitavo elemento é o que está no centro. Eu tenho 7 elementos antes e 7 elementos depois. Aí você poderia me perguntar, professor, mas e se for um número par de elementos? Se for um número par de elementos, por exemplo, 16, aí você pegaria os dois elementos que estão no termo central e tira a média aritmética, ok? Mas não pode esquecer de colocar em RAW, em ordem crescente. Aqui eu já falei, tá certo? Se for dois elementos, se for quantidade par. E a moda? A moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Tá joia? Então aqui apareceu mais vezes. Então aqui o número 1 apareceu 3 vezes. Então é a moda